Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais um estudo de domingo, estudo esse que eu utilizo a análise técnica para dar uma estudada nos meus ativos e possíveis oportunidades da semana. Então, se você é novo no canal, já chega deixando seu like, se inscreve aí no canal, ajuda o canal a crescer. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, primeiro ativo aqui que eu vou estar dando uma olhada é o Bitcoin, mas lembrando aí, eu utilizo aqui o gráfico do TradingView, tá, pessoal? O gráfico gratuito e utilizo ele no tempo semanal, ok? Aqui a gente pode observar que o Bitcoin ele já vinha aí na sua quarta semana de forte queda, né? Chegou aqui a tocar a casa dos 430 mil reais e retornou aqui para essa região de suporte na casa aqui dos 463 mil. No momento ele está em 468 mil, tá? Essa região aqui dos 463 mil, região de suporte, ele encontrou aqui em março de 2025, semana que ele fez essa acumulação aqui. Então ele vazou essa região de suporte e entrou força compradora e no momento ele se encontra nessa região de suporte. Então 4 semanas de muita queda aí no Bitcoin. Eu acabei me aproveitando dessas quedas aí e fiz vários aportes. Quem não acompanhou, dá uma olhada aqui, ó, nesse último vídeo aqui, que eu fiz uma atualização da carteira, tem preço teto, tá? Falo um pouco aí dos meus aportes, falo um pouco do balanço aí das empresas que eu tenho em carteira, referente a esse terceiro trimestre de 2025. Então, se não acompanhou, vai lá dar uma conferida que tem bastante conteúdo lá. Valeu, pessoal? Então, o Bitcoin, região de suporte, 4 semanas de forte queda, então eu me aproveitei dessas quedas e fiz alguns aportes, consegui baixar o meu preço, agora a minha posição está aqui na casa dos 557 mil, tá? Então, ficar atento aí, se cair mais, mais compras escalonadas aqui, próxima região de suporte aqui na casa dos 390 mil, tá? Então fica bem atento aí para a próxima semana, podem surgir boas oportunidades aí para o Bitcoin. Lembrando, nada do que eu disser aqui é indicação de investimento para compra ou para venda, é apenas caráter educacional, é apenas estudo da forma como eu encaro os ativos que eu tenho em carteira. Ok, pessoal? Então faça seus estudos aí, faça suas análises e tome as suas decisões, ok? Então, nada que eu disser aqui se caracteriza como indicação de investimento, ok? Bom, o próximo ativo aqui é o dólar, tá? Essa semana ele recuperou forte alta aí do dólar, veio buscar a casa dos 5,42. Próxima região de resistência 5,46, média móvel em 5,54, ainda tem esse topinho aqui nos 5,58, tá? Então esses são os pontos de resistência. Ele está aqui numa região de suporte há várias semanas aqui e oscilando nesse range aqui, né? Então fica atento aí, porque se ele romper a máxima, ele deve vir testar esse último topo aqui, porém tem essas resistências intermediárias aí, ok? Próximo ativo aqui é Banco do Brasil. Banco do Brasil, uma semana aí negativa, né? Ele oscilou bastante essa semana, veio buscar aqui a casa dos 21,40. Então, essa região aqui, região de resistência, né? Ele já tinha feito o teste anteriormente aqui na casa dos 23,70, bem próximo aqui dessa região aqui, que foi suporte e agora vira resistência, mais média móvel aqui também, para reforçar essa região. E nessa última semana ele não teve força para ir lá testar, ele acabou recuando, vindo testar a mínima aqui da semana anterior e recuou um pouco. Então, essa semana aí foi uma semana meio indecisa para o Banco do Brasil. Se ele romper a mínima, ele vai vir fazer o teste aqui nessa LTA que eu tracei aqui, unindo esse fundo aqui mais outro fundo. Então, ele pode vir fazer o teste aqui na mínima da semana anterior, justamente aqui nessa região de LTA. Lembrando que aqui é a casa dos R$ 20, a casa do aqui, ó, essa base aqui dos 20,60 a R$ 20 redondo, região de suporte, tá? Se ele perder esse fundo aqui, que é em R$ 20, aí ele muda aqui
a configuração, porque ele estava fazendo topos ascendentes, né? Se ele perder esse fundo aqui, aí ele vai vir buscar aqui embaixo, tá? Então fica bem atento aí ao Banco do Brasil, porque se ele perder esse fundo aqui nos R$ 20, aí muda a configuração aqui, aí ele passa a fazer fundo menor. Aqui ele está fazendo fundo maior, tá vendo? Fundo, topo, fundo, topo. Fundo e topos acima do topo acima do topo anterior e fundo acima do fundo anterior. Então, se ele perder aqui, aí ele muda a configuração, reverte aqui esse movimento e vai vir testar o fundo aqui. Então, ficar bem atento aí para a movimentação de Banco do Brasil, né? Se ele vier romper a máxima, é mais um teste aqui, a região tá bem de resistência que está bem próxima, então região que já foi testada anteriormente, então ele vai ter bastante dificuldade, a não ser que entre um volume muito grande, uma força compradora muito grande, para que ele possa romper aqui essa região de resistência, tá? Então, são os possíveis movimentos aí para Banco do Brasil para a próxima semana. Então, se você tem Banco do Brasil em carteira, fique bem atento para essas movimentações, ok, pessoal? Bom, pessoal, o próximo ativo aqui, ISA Energia. ISA Energia essa semana deu uma corrigida aí, né? Depois dessa forte puxada aqui de alta, veio testar a região de resistência aqui dos 27 e 60, né? O alvo desse movimento está na casa dos 28 e 17, está marcado aqui o alvo do pivô, tá? Essa semana foi uma semana de correção para esse movimento aí. Vamos ver se ela perder a mínima aqui, ela continua esse processo de correção. Eu tracei aqui esse Fibonacci aqui para ver os patamares em que o preço pode corrigir, então ele pode corrigir aqui, ó, de forma saudável até 26,15, segundo patamar aqui 50% aqui de Fibonacci 25,70 e aqui no terceiro patamar em 25,23, tá? Então essas são as regiões em que o papel pode corrigir, ele também pode corrigir de forma lateral, ou então ele não dá a mínima do que eu acho, vai lá, rompe a máxima e atinge o alvo dos 28,17, ok? Então vamos aguardar para ver qual vai ser o movimento de ISA. Próximo papel aqui, Petrobras. Petrobras aqui na região de resistência, aqui na casa dos R$ 33, mais média móvel, tá um enrosco danado aqui no gás, região forte aqui de pressão vendedora, né? Tá difícil para o papel romper esse patamar de preço. Então, se ele perder a mínima, eu torço que ele perca essa mínima aí e que ele volte a vir testar aqui os 29,70, R$ 30, porque vai abrir mais oportunidade para quem não se posicionou no papel poder se posicionar. Ok, pessoal? Então, ficar bem atento aí aos movimentos de Petrobras. Próximo ativo aqui, BB Seguridade. BB Seguridade também veio testar aqui essa região de resistência aqui na casa dos R$ 34. Região de média móvel está aqui em 34,75. Mais resistência aqui nos 35 e 36. Então, se ela perder a mínima, e eu torço que ela perca essa mínima aqui, que ela volte a vir a testar os 31,80. Essa região de suporte, ok? Então, esses são os patamares de preço de suporte 31,80, resistência, que são essas regiões, tá? 34,75, 34 redondo, 35 e 36. Próximo ativo aqui, Caixa Seguridade. Caixa Seguridade forte alta aí, né? Movimento de onda 3. O alvo desse movimento é lá no topo, 16,70. Então, ficar atento ao papel. Se perder a mínima da última semana, ele pode iniciar um processo de correção para vir buscar aqui os R$ 15, 14,63. Então, ficar bem atento. Eu marquei aqui como possíveis regiões de preço para entradas no papel, ok, pessoal? Minhas entradas, meus estudos, não é recomendação, não é indicação de compra ou venda, ok? Então, fique bem atento aí. Itaúsa, próximo papel aqui, o alvo para esse movimento de Itaúsa é lá nos 12,80. Essa semana foi uma semana de correção, então se ele perder a mínima dessa semana, ele pode vir buscar aqui os 11,55 a 10,90. Eu marquei como possíveis pontos para
de entrada no papel, ok? Eu pretendo me posicionar nesse papel mais à frente, então só estou esperando o melhor momento. E eu demarquei aqui no gráfico para ficar acompanhando o papel. Próximo ativo aqui é a Vale, Vale consolidando aqui no topo, depois de toda essa puxada forte de alta, 3 semanas aqui acumulando aqui no topo, dando uma descansada, região de resistência aqui nos R$ 66, próximo alvo rompendo esse topo é lá na casa dos 77,60, ok? Então ficar atento para a Vale, porque a qualquer momento ela pode dar outra explodida aí e você ficar para trás. E se ela perder a mínima aqui, na casa dos 64, ela inicia um processo de correção que pode vir até as médias, um processo aí saudável de correção, o papel. Aqui, ó, ela pode vir aqui, ó, 6126, 5966 ou 5805 aqui, ou região de média móvel. Deixar aqui o Fibonacci para ver se ele puxa o papel, né, para baixo, para dar mais oportunidade para quem não entrou no papel, poder se posicionar. Então, esses são os níveis aí em que o preço pode vir a corrigir, ok? Próximo ativo aqui, CSN Mineração, testou lá a LTB, tomou-lhe uma pregada, aqui, se ele perder a mínima essa semana, vai voltar aqui para essa base aqui, onde é o suporte dela na casa dos 4,80, tá? Aqui eu não vou considerar a região de média móvel, porque o papel não respeitou o papel, ele atravessou as médias aqui em vários momentos, então a média móvel aqui ela não vai servir para nada. Ele, da consolidação, tocou a LTB, então ele tende a vir buscar, se perder a mínima, a base aqui, como fez anteriormente, ok? Próximo ativo aqui é a Klabin. Klabin testando aqui a base aqui do caixote, né? Na região dos 17,50. De repente ela pode vir testar aqui esse último fundo deixado em outubro de 2025. Então ela fez um rompimento aqui, botou muita gente vendido e voltou para dentro da consolidação. Então, de repente ele pode repetir o movimento aqui e refazer esse teste aqui nessa região dos 17,30. Então ficar bem atento aí com o Klabin. Klabin muito tempo consolidado aqui nesse patamar de preço, né? Ele pode, o preço, o papel pode vir a buscar esse último fundo aqui novamente, tá? Vamos ficar bem atento ao papel aí. Próximo ativo aqui, pessoal, Axia, antiga Eletrobras. Uma semana aqui positiva, mas de correção, né? Ela acabou abrindo aqui abaixo do último fechamento. Foi testar lá a máxima lá e acabou recuando, né? Na casa aqui dos R$ 63,50. Então, eu tracei aqui o Fibonacci para ver as regiões para uma possível correção de preço, né? Então, está aqui, ó, primeiro patamar de correção aqui 56,39, 50% do movimento aqui em 53,39 e o último patamar de correção aqui 50,38. Aqui a região marcada na linha azul aqui foi o último topo rompido, né? Está na casa de 48,25. Se romper a máxima, o céu é o limite. Beleza? Volta a testar ali os 66,10. Se superar, é máxima histórica. Então, o céu é o limite para Axia Energia, antiga Eletrobras. Mudou o ticker, mudou o ticker do papel, tá? Se você não sabe aí. Próximo ativo aqui, CEMIG. Segunda, foi lá, né? Testou o topo lá dos R$ 12, 12,10. Entrou força vendedora, bateu bastante no papel aí na última semana e na semana anterior, 2 semanas aí fechando de forma negativa. Região de média móvel aqui nos 10,70 aqui, 10,60, então ela pode sentir suporte nessa região. Caso contrário, ela vai vir testar aqui os 10,40, quiçá aqui os 9,98, que é a base aqui dessa região aqui de suporte, tá? Então essas são as regiões aí, ficar bem atento para a CEMIG, também pode dar uma boa oportunidade para essa semana aí, pessoal. 10,60, 10,35, quem sabe os R$ 10. Aguardar, né? Próximo ativo aqui é a Taesa.
Depois dessa forte alta aí, chegou a bater lá quase os R$ 46, região de resistência lá nos 45, agora está voltando corrigindo aqui, dando uma semana de correção. Se perder a mínima, é corrigir. Se vai corrigir, vamos ver aqui até que ponto pode ser essa correção. Pode corrigir até os 40,88, 50% do movimento aqui em 39,35, terceiro patamar de preço aqui onde ela pode vir a corrigir, 37,81, tá? Então ficar atento a esses pontos aí. Se romper a máxima lá, aí, meu filho, ó, o céu é o limite, tá? É topo histórico. Então, próximo ativo aqui, CPFE, mesma coisa, atingiu o primeiro alvo aqui, segundo alvo está lá em 53,95. Então, se o papel essa semana iniciar o seu processo de correção deste movimento, o papel pode corrigir aqui nessa faixa de preço 43,91, 42,60 e vir buscar aqui essa região aqui do topo rompido, né? Na casa dos 41,30, 41,10, tá? Então isso aí são as regiões de preço aí para uma possível correção. Próximo ativo aqui é a Copasa. Copasa praticamente buscou aqui já o seu segundo alvo, né? Que era de 40, que é 40,34. Chegou próximo aqui, chegou nos 39,45. Nessa semana atingiu 39,56 de máxima, mas aí acabou corrigindo, perdendo a mínima, é processo de correção, tá? Traçar também aqui, para você que tem o papel em carteira, fica atento aí para essas regiões de preço aqui, tá? Então ele pode voltar aqui nos R$ 33,72, R$ 31,91, R$ 30,10, tá? São as três regiões aqui de Fibonacci. Próximo ativo aqui é o Banco Bradesco. Bradescão estava indo buscar lá os R$ 20,70, né? É a próxima região aqui de resistência, esses topos aqui deixados. Mas aí essa semana entrou uma força vendedora no papel corrigindo. Se perder a mínima aqui, ele volta para testar o topo rompido aqui na casa dos R$ 18. Aí pode vir testar aqui também os 16,85, tá? Beleza. Então essas aí são as regiões de suporte para o preço. Então ficar bem atento para a movimentação de Bradesco, tá? Então aqui, ó, 17,96, né? Região de suporte, e 16,90 aqui, outra região de suporte. Abaixo, aqui, 15,60, que é, no caso, a região de média móvel, mais esse fundo aqui, que o papel deixou. Então, fica bem atento com a movimentação de Bradesco. Se voltar a romper a máxima, ele vai buscar lá o alvo em R$ 20,70, que é região de resistência dos últimos topos aqui, ok? Então, ficar atento ao papel aí, para essa movimentação de Bradesco para essa próxima semana, pessoal. Estimativa aqui, pessoal, BR Partners. BR Partners corrigiu forte aí, né? Essa semana chegou a vir buscar aqui os 18,74. Então, se seguir forte nessa queda aí, perdendo a mínima, ele tende a vir buscar aqui os 17,47, região de suporte aqui 16,91, tá, pessoal? Então ficar bem atento aí a BR Partners, porque ele pode seguir nesse seu processo aí de correção de todo esse movimento aí que foi feito nas últimas semanas, tá? Próximo ativo aqui é o banco ABC. Essa semana ele voltou a vir a testar aqui essa região de 23,65, região testada aqui várias vezes. Então, se ele conseguir romper esse patamar de preço, o alvo está lá em 24,70, 24,85, região de resistência aqui, ó. Então não tem muito para andar não, tá? Então fica bem atento aí ao movimento do banco ABC, que se ele romper aqui, já o alvo está próximo aqui, aproximadamente aí mais R$ 1 aí para esse movimento e outra região de resistência aqui, tá? Então, se atentar para essa movimentação do banco ABC.
Próximo ativo aqui é a Grandene. Grandene rompeu esse patamar de preço aqui dos R$ 5, veio buscar aqui os 4,60, achou suporte, largou um candle aqui positivo, mas de indecisão. Essa semana já entregou, já voltou tudo, voltou a testar aqui 4,60, então o papel indeciso aqui nesse patamar de preço, tentando encontrar suporte aqui nessa região. Ficar bem atento aí com a movimentação de Grandene. Próximo ativo aqui é a Vulcabras, em seu processo aqui de correção, depois de tocar lá a máxima em R$ 22, ele pode vir a buscar esses patamares de preço aqui a 18,30, 17,65, região aqui de média móvel, tá? Então, vai ficar bem atento, porque se ele perder a mínima dessa semana, são esses patamares de preço que o papel pode vir buscar. 18,25, 17,65, região de média móvel, tá? Próximo ativo aqui é a Mali Metal Leve, testando região de resistência aqui, veio 34,20, entrou força vendedora. Se perder a mínima, ele vai vir iniciar o seu processo de correção desse movimento. Pode corrigir aqui até a região de média móvel, ou ele pode ficar acumulando aqui nessa região, andando de lado aqui, para depois iniciar, dar sequência aí ao seu movimento de alta. O alvo desse movimento está lá nos 37,30, tá? Regiões de resistência aqui, 34,20, 36,47, ok? Suporte aqui em média móvel para uma possível correção, tá? Ou quem sabe aqui nesse patamar de topo rompido, pode agora servir como suporte na casa dos 32. Se ele acumular algumas semanas aqui, no rompimento, tende que ele vai buscar o alvo lá, tá? Vamos ficar atento aí, a malha metal leve, tem essas situações aí para se observar. Próximo ativo aqui é Ferbasa, foi lá buscar resistência nos 8,12, 8,15, agora a terceira semana corrigindo. Aqui o topo que foi rompido, ele pode servir como suporte agora, na casa dos 6,70, então ficar atento ao papel, porque se ele perder esse patamar, ele vai vir buscar aqui de volta os 6,15, 6,14, tá? Próximo ativo aqui é a Schultz. Schultz foi testar a resistência lá nos 5,22, entrou força vendedora, ele já rompeu a mínima da semana anterior e acabou recuando um pouco. Agora, se ele perder a mínima dessa semana aqui na casa dos 4,67, ele vai vir buscar aqui os 4,47, que é a região aqui do último fundo deixado, região de suporte para o preço. Próximo ativo aqui é a VEG, veio buscar a região aqui de R$ 45, 45, 46,80. Agora, segunda semana corrigindo, está sentado aqui na média móvel, possa ser que o preço encontre suporte nessa região aqui, fica atento ao papel. Se perder a mínima, vai vir testar aqui os 37, 38, perdão, R$ 38, 36, 37 redondo aqui, tá? Então fica atento aí para a movimentação de VEG para a próxima semana. Próximo ativo aqui é Ipera. Ipera, ela veio aqui testar essa região de topo aqui de trás, na casa dos R$ 22, acabou encontrando suporte aqui, o preço, o papel engatou uma alta forte aqui até a região de média móvel, e agora está consolidando há 3 semanas aqui em região de média móvel. No rompimento desse topo, tende a vir buscar os 27,90, região de último topo deixado aqui, região de resistência, tá? Superando esse patamar, o próximo patamar de resistência para o preço, 31,10, tá? 31,12. Então, se perder a mínima, o preço pode corrigir até a LTA e encontrar suporte, ok? Então, ficar atento para a movimentação da Ipera. E aí, pessoal? Bom, pessoal, o próximo ativo aqui, SLC Agrícola. Ela encontrou suporte nessa região aqui dos 15,60, iniciou um processo de correção, foi testar a resistência lá nos 16,90, que foi uma região de suporte de muito tempo testada aqui e foi perdido. Agora está atuando como resistência. Bateu lá, 2 semanas forte de correção, agora está vindo testar esse patamar de preço
que foi suporte anteriormente, na casa dos 15,60. Então, se ela perder a mínima aqui nos R$ 16, vai vir buscar essa região de preço, ok? E dar sequência a esse processo de queda. Próximo ativo aqui, a 300 agrícola, 300 agroindustrial. Foi lá, testou a resistência lá nos 16,74, 16,46. Largou um candle de definição aqui, bastante volatilidade nessa semana aqui, só que essa semana ela perdeu a mínima aqui, então se perder a mínima dessa semana, ela vai vir testar aqui essa LTB aqui, que ela rompeu com esse movimento aqui dessa semana, então ela pode vir a testar aqui, aguardar, porque a LTB aqui ela pode servir como suporte para o movimento do preço aqui, tá? Então fica bem atento aí para 300 essa semana. Próximo ativo aqui é a soja 3, a Boa Safra Semente, rompeu aqui essa região de suporte na casa dos 9,95, rompeu forte aqui e agora ela está na região de 8,60. Tá? A gente tinha anteriormente traçado aqui um caixote, né, que tinha aqui e estava dando de amplitude aqui na casa dos 8,15, 8,16, replicando aqui essa altura aqui de movimento, né? Então, vamos replicar aqui esse, esse caixote, que é o alvo para esse movimento. Aí ele está aqui, ó, na região de R$ 8, tá? Então, o preço pode vir a encontrar suporte nessa região, tendo em vista que ele rompeu o fundo histórico aqui, mínimo histórico, então ele pode vir a buscar aqui suporte nessa... É o alvo para esse movimento aqui, tá? Então, se você está posicionado aí no papel, ficar atento a essa região de preço, porque ele pode vir a encontrar suporte nessa região. Ok, pessoal? Bom, pessoal, esses foram os ativos analisados aí para essa semana. Lembrando que nada que eu disse aqui é recomendação de compra ou venda, é apenas parte dos meus estudos e a forma como eu encaro os meus investimentos, tá? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e possa ter agregado algo de valor para você. E uma ótima semana aí, bons investimentos. Se chegou até aqui, deixa aí seu like, deixa aí sua inscrição. E a gente se vê numa próxima, pessoal. Forte abraço.